Boa tarde para quem já está aí. Oi, tia. Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Quem chegou aí depois. Boas tardes. Boa tarde. Boa tarde para Mirella, que eu ainda não vi. Mirella, abre aí sua câmera para a gente ver. Maria Eduarda. Davi, os dois Davis aí estão com as câmeras ligadas. Liga aí, gente. Pra todo mundo se ver. Isso aí. Gente, então, boa tarde para quem entrou depois aqui, boa tarde para todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem. Mais uma semana de aula, mais uma aula de ciências. E, como de costume, antes de iniciar qualquer coisa, a gente vai falar com Deus, né? Porque é assim que a gente tem que começar as nossas vidas. Então, eu queria convidar você a fechar seus olhos para a gente conversar com Deus e agradecer pelo dia de hoje, pelo nosso alimento que a gente almoçou. Eu acredito que todo mundo almoçou, porque está todo mundo coradinho aqui nas câmeras. Então, eu queria te convidar a fechar seus olhos para a gente conversar com Deus rapidamente aí, agradecendo. Senhor, nós queremos, meu Pai, te agradecer, meu Pai, por mais essa aula, porque todo mundo está tendo a oportunidade de estar aqui. Obrigado porque nenhum de nós está doente. Obrigado porque o Senhor nos deu aí o pão de cada dia, nos deu o café da manhã, nos deu o almoço. Obrigado pelo ar que nós estamos respirando agora, porque muita gente, meu Pai, não pode. Muita gente está aí em camas de hospitais, meu Pai, doentes. E nós não estamos, porque o Senhor tem nos guardado e o Senhor tem nos livrado. E nós conseguimos ver, meu Pai, que é tudo pelo Senhor e tudo para o Senhor. Nós conseguimos ver o Senhor em cada detalhe das nossas vidas. E por isso nós te agradecemos. Nós te agradecemos até por esse sol que brilha, porque sem ele, meu Pai, as plantas não sobreviveriam. Então nós te agradecemos, meu Pai, por tudo, porque nós sabemos que tudo está no teu controle. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, vamos lá então. O Hélio acabou de chegar. Boa tarde, Hélio. Ele ainda não ingressou. Boa tarde, Hélio. Boa tarde. Galera, então vamos lá. Eu vou. Na aula passada, gente, eu estava falando aí sobre algumas formas de energia, de produção de energia. Falei sobre a usina hidrelétrica, termoelétrica, nuclear. Falei sobre a energia solar. Falei sobre vários tipos de energia aí com vocês na aula passada. E aí, o que a gente vai falar aqui hoje? Qual que é o nosso assunto aqui? Eu vou falar, então, sobre mais um tipo de energia, que são as energias vindas aí das pilhas e das baterias. Vou falar sobre o circuito elétrico, sobre condutores isolantes. Vou falar sobre muita coisa aí com você. Página. A página, só um momento que eu vou olhar aqui agora. Espera aí. Eu já te falo agora.
Gente, a página do conteúdo aí é página 164. Abram lá. 164, pilhas e baterias. Verifiquem aí se está correto. Página 164. Abriram aí pilhas e baterias? Sim. Galerinha, então vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Ô, tia, livro 3? Livro 3. Que página? 164. Tá bom. 164 não, 143, desculpa. Não, é 164 mesmo. Eu olhei no cronograma errado aqui. 164. Gente, vamos lá então. Todo mundo com os livros abertos na página 164, livro 3, página 164. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Aqui, 164. Galera, tá todo mundo conseguindo ver minha tela aí? Eu tô em produção de energia elétrica, meu slide. Sim. Então, galerinha, vamos lá então. Gente, na última aula que eu dei, então, como eu disse, a gente falou sobre produção de energia elétrica. A gente falou lá sobre as usinas. Sobre as usinas termoelétricas. O que são as usinas termoelétricas? Elas usam calor para transformar, para girar turbinas e assim produzir energia. Tem as usinas nucleares também, que a gente usa energia vinda ali, principalmente do urânio, e aí vai produzir energia ali em forma de radiação. E é a mesma ideia lá da termoelétrica, também produz calor, e esse calor é que vai fazer girar turbinas. A gente falou das usinas geotérmicas. O que são as usinas geotérmicas? Gente, é a mesma ideia, também envolve calor. Então, gera energia elétrica a partir de calor. Mas calor vindo da onde? Da Terra. Então, existem lugares do nosso planeta aí que se a gente, na verdade, em qualquer lugar, se você cavar muito, vai ficar quente. Mas tem lugares que são mais quentes ainda. Você não precisa cavar tanto e já está quente o nosso solo. Então, as usinas geotérmicas são aquelas que usam ali do calor do nosso solo para produzir energia. A mesma ideia. Esse calor vai aquecer a água, gerar vapor, e esse vapor é que vai girar turbinas. Então, Desculpa. Então, essas três aqui são usinas que usam calor, e aí esse calor ali vai ser transformado ali e vai girar uma turbina e vai produzir energia elétrica. Falei também das usinas hidrelétricas. O que são as usinas hidrelétricas? Que usam a força da água para produzir energia. Então, a água vai ali girar uma turbina, a força da água vai bater ali na turbina e vai girar ela, de modo que produz energia elétrica. Falei também da usina eólica. O que é a usina eólica? É aquela que produz energia através da força do vento. Então, o vento vai girar lá como se fosse uma hélice. Como se fosse, não é uma hélice. Então, o vento vai girar uma hélice e através desse girar de hélice lá vai ser produzido a energia. Então, tudo isso aqui eu falei na última aula. Falei também sobre a energia solar. O próprio nome já sugere, né? Energia solar é a energia vinda do sol. E você tem lá a forma de transformação de energia solar indireta, né? Como é que funciona a transformação indireta de energia solar? É usado ali o sol para aquecer água. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho energia solar de transformação de forma indireta. Aquece uma água. Agora, também tem energia solar de forma indireta. Então, o sol bate nas placas e as placas, por si, já produzem energia lá. E hoje, Jéssica, o que a gente tem para hoje? Outro tipo de energia, pilhas e baterias. Gente, pilha e bateria tem energia nelas. Só que assim, a energia que tem numa pilha e numa bateria é bem menor que, por exemplo, essas usinas. Nem se compara, galera. Nem se compara.
Então, a energia que é produzida aqui por uma pilha e uma bateria, ela é muito pequenininha, ela dá para ligar aí aparelhos pequenos. Você vai ligar um controle, um relógio. Agora, você não vai dar, por exemplo, para ligar uma casa com uma pilha. Então, existem baterias maiores aí, como, por exemplo, dos carros, que ainda dá para funcionar um carro. Mas, mesmo assim, a energia delas é muito pequenininha, relacionada aí em comparação aos outros tipos de energia aqui que a gente falou. Mas vamos lá. Então, como eu disse, existe ainda outro tipo de energia, denominada energia química. Gente, dentro das pilhas e baterias, o que acontece é uma produção de energia que até aqui não se viu aqui. A energia que acontece nas pilhas e baterias, a gente chama de energia química. Acontece um processo químico lá dentro. Então, as partículas, as pilhas e baterias são formadas por partículas que formam os materiais, né? E quando o que acontece? Essas partículas que estão dentro desses materiais, elas estão ligadinhas. Então, eu tenho um monte de partículas que formam as pilhas e as baterias, e elas estão ligadinhas. E aí, quando essas partículas se soltam, se quebram, é que libera a quantidade de energia. Só que não é qualquer material que acontece isso, gente. Geralmente, a gente vai olhar que, por exemplo, a página é 164. E não é, gente, qualquer material que vai ser usado, por exemplo, para fabricar uma pilha e bateria. Quando você vai olhar, dentro das pilhas, geralmente, você vai ter ali um cabo condutor, que é feito de metal. Porque os materiais de metal, eles têm essa tendência aí de fazer com que a corrente elétrica seja gerada ali e seja transferida. Então, gente, o que eu estou querendo falar com vocês aqui? Que as pilhas e baterias, elas produzem uma quantidade muito pequena de energia. Que tipo de energia que é produzida dentro de uma pilha? Energia química. Que energia química é essa, Jéssica? É um monte de partículas que estava junto, aí eu fui lá e separei elas. E quando eu separo elas, isso produz energia. E aí, gente, quem foi a primeira pessoa aí a pensar pilha e bateria? Foi um cientista chamado Alessandro Volta, lá no ano de 1745. Então, ele descobriu que é possível gerar eletricidade combinando-se determinados metais, como a prata, o zinco. Então, gente, olha, pilha e bateria é denominado de quê? Produz pouca energia, é denominada de energia química. E aí, o que acontece? Como é que eu gero energia química? Como eu falei para vocês, as partículas que compõem esses materiais, por exemplo, como a prata e o zinco, elas são juntinhas. Quando eu vou lá e separo essas partículas, libera energia. Por isso que a gente fala que é denominada energia química, porque as partículas químicas que compõem esses materiais estavam juntinhas. Aí eu vou lá e separo essas partículas, isso gera corrente elétrica, isso gera energia. E a primeira pessoa a estudar isso foi Alessandro Volta. Até aqui, gente, tá me entendendo aí? Você não tá entendendo nada que você tá falando? Eu tô entendendo, mas já mesmo frase 3 vezes? Não é possível, né? Eu tô entendendo, tia, também. Gente, eu repito, para conseguir aglobar todo mundo, para eu conseguir... A você que já entendeu na primeira, aprende mais. Você que não entendeu, vai ter mais chances. Então, por isso que eu repito muito, para todo mundo entender. Então, gente, atualmente aí as pilhas e as baterias são construídas com metais. Lembra que eu falei que não é todo metal que tem essa característica aí eu falei para vocês que as partículas elas se separam e produzem energia. Só que não é todo material que tem essa capacidade das partículas se separar e gerar energia. Geralmente, isso é feito de metal, porque os metais têm essa facilidade de conduzir corrente elétrica, de produzir ali a corrente elétrica. Então, atualmente as pilhas e as baterias são construídas com metais que reagem entre si. Então, eles reagem entre si e formam ali essa questão da separação de partículas por meio de um meio condutor.
e servem para ligar aparelhos que precisam de pouca energia, como rádios, calculadoras, relógios. Então, como eu disse para vocês, vocês não vão conseguir gerar energia para uma casa, mas vocês vão conseguir gerar energia lá para o seu controle, para o seu relógio, para o seu rádio, para a sua calculadora. E a energia gerada em algumas reações químicas pode deslocar-se por fios condutores, gerando a corrente elétrica. Esse movimento ordenado se dá quando o fio condutor é ligado nas extremidades de uma pilha. Uma extremidade é o polo positivo e a outra é o polo negativo. Como assim, gente? Então, eu já falei para vocês, gente, que existem materiais específicos que conseguem aí produzir energia elétrica. Não adianta você pegar lá, por exemplo, um pedaço de borracha e achar que aquele pedaço de borracha ali vai conseguir. Borracha, isopor, madeira, vai conseguir produzir ali energia elétrica, porque não vai. Qual que são os materiais que têm essa facilidade de produzir energia elétrica aí, que são usados, inclusive, nas pilhas e baterias? Os metais. Mas o metal, ele só vai produzir energia se eu tiver dois polos. Se você pegar uma pilha na sua casa aí, possui polos. Você vai ver, por exemplo, se você pegar uma pilha aí na sua casa, você vai ver que tem um lado da pilha com um sinal positivo e um lado da pilha com sinal negativo. E o que acontece então? Então a pilha é feita de metal, porque se ela não for feita de metal, não gera energia. E aí o que acontece? Para gerar energia ainda, então primeiro precisa ser feita de metal. Segunda coisa, tem que ter polo. Então tem que ter um polo positivo e um polo negativo. E se vocês pegarem todas as pilhas, vocês vão ver lá que tem um polo positivo e um polo negativo. Na bateria do carro tem um polo positivo e um polo negativo. Por quê? Porque para funcionar uma pilha e uma bateria, precisa ser feito de material bom condutor. Eu vou falar sobre isso agorinha. Então tem que ser feito de metal de preferência. E segundo, tem que ter polo, tem que ter um lado positivo e tem que ter um lado negativo, porque senão a sua pilha não vai funcionar. Ok, gente, até aqui? Sim. Sim. Ok. Ok, teacher. Ok, teacher. Ok, então, vamos lá. Terceiro ponto aqui, circuito elétrico. O caminho que a corrente elétrica percorre é chamado de circuito elétrico. Um circuito pode estar aberto ou fechado. Quando o circuito está aberto, o aparelho ligado não funciona, porque a corrente elétrica não circula. Eu vou explicar isso aqui que eu estou lendo, gente. Para que o aparelho funcione, o circuito deve estar fechado. Gente, o que é isso? Por exemplo, lá. Olha esses desenhos aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, por exemplo, eu tenho lá 2 desenhos com 2 lâmpadas. E aí, para essa lâmpada ligar, a primeira coisa que ela precisa estar ligada numa fonte de energia. Então, a fonte de energia aqui no caso é o quê? A pilha. E aí, o que acontece, galera? Para essa pilha aí funcionar, para essa lâmpada ligar, tá vendo que tem meio que uma chavezinha aqui no primeiro desenho, tá fechada, tá para baixo. Aí a lâmpada ligou. E no segundo desenho, tá vendo que a chavezinha tá para cima? Aí a lâmpada não ligou. Então, o que acontece? Toda vez para um aparelho funcionar, a chavezinha dele aqui tem que estar o quê? Tem que estar fechada, tem que estar para baixo aí, porque senão, o que acontece? Não funciona. Gente, o que acontece? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de como que funciona um circuito gigante na sua casa. A energia que vem da sua casa, ela vem lá do padrão. Todo mundo tem um padrão do lado de fora de energia em casa, certo? Todo mundo tem esse padrão? Eu já vi o meu. Todo mundo tem um padrão lá do lado de fora. Então, o que acontece? A energia sai lá do padrão. Primeiro ela é produzida lá na hidrelétrica, e depois vem para a cidade nossa, aí depois chega aqui no nosso padrão. Só que, por exemplo, para a televisão, para nossa televisão ligar, o que a gente tem que fazer? O que
que a gente tem que fazer, gente, para a televisão ligar? Tem que colocar na tomada. Tem que colocar na tomada. Porque se eu não colocar na tomada, ela funciona? Sim. Não. O que que acontece? Quando eu coloco a televisão na tomada, sabe o que que eu estou fazendo? Eu estou fechando o circuito. Por quê? Olha o que que vai acontecer. A energia vai sair lá do padrão, passar pela tomada, entrar na televisão, fazer ela funcionar, voltar para o padrão, passar pela televisão. E aí vai ficar nesse ciclo o tempo inteirinho. Sério? Fica desse jeito o tempo inteirinho. Sai lá do padrão, Nossa. sai lá do padrão, entra na tomada, entra pelos fios, liga a televisão e fica nesse ciclo. Agora, se eu tiro a tomada ali da televisão, se eu tiro da tomada, vai ter como chegar Ah, então o energia na certo é tirar televisão? pela tomada. Como é que é? Então o certo tem sempre que tirar a TV da tomada. Sim, porque se não tira da tomada, ela continua consumindo energia. Tudo que está na tomada, gente, continua consumindo energia, mesmo que pouquinho, mas continua. Então, gente, isso aqui está acontecendo nesse desenho. Quando eu fecho, olha o primeiro desenho aqui. A lâmpada acende por quê? Porque o circuito está fechadinho. Então, olha, a pilha aqui vai gerar energia. Aí, vai passar pela lâmpada, liga ela, passa lá em cima, lá no circuito que está fechado, passa pela pilha, passa pela lâmpada e vai ficar nisso, vai ficar nisso. Quando eu não quiser mais essa lâmpada acesa, o que eu tenho que fazer? Abrir o circuito. É a mesma coisa, gente, quando acontece, por exemplo, no interruptor aí que liga a sua luz. É a mesma coisa. Quando a sua luz está desligada, significa que o circuito está aberto. Agora, quando você fecha o circuito, sabe o que vai acontecer? A mesma ideia da televisão. Vai sair lá do padrão, passar pela fiação, passar pelo interruptor, ir para a lâmpada e ligar ela. Volta para o padrão e vai ficar esse ciclo. Vai ficar esse ciclo, vai ficar esse ciclo, até que você abra de novo o circuito. Então, circuito aberto, os aparelhos ficam desligados. Circuito fechado, os aparelhos ficam ligados. Então, gravem isso. Então, para você ligar um aparelho na sua casa, o que você tem que fazer? Colocar na tomada. Quando você coloca um aparelho na tomada, o que você está fazendo? Fechando o circuito. Aí vai ficar um ciclo. Do padrão até o aparelho, volta para o padrão, vai para o aparelho, volta para o padrão, vai para o aparelho. E assim, até você desligar o aparelho. Conseguiu entender, galera, essa ideia do circuito elétrico aqui? Todo mundo conseguiu entender? Alguma dúvida? Não. Então, vamos para frente, então. E aí, como eu disse para vocês, gente, o que acontece? Existem materiais que vai... Gente, alguém tá com o microfone ligado, tá dando muito ruído. Aí, muito bom. Ligou de novo. Gente, só liga quando vocês forem perguntar alguma coisa, porque senão fica muito ruído e aí ninguém entende nada. E aí, gente, então vamos lá. Condutores isolantes. Como eu disse para vocês, existem alguns materiais que têm facilidade de conduzir energia, conduzir eletricidade. Tem uns que não. Então, por exemplo, vocês já viram que vamos pegar um pedaço de fio aí, de uma extensão, por exemplo. Vocês já viram que quando você pega uma extensão, ou se não o cabo que você liga da televisão aí, ele é feito de borracha do lado de fora, certo? Então, se você pegar um cabo aí que liga a televisão, que liga o seu ventilador, de uma extensão, qualquer cabo, pro lado de fora, ele é feito de borracha. Por que ele é feito de borracha? Porque a borracha é um material isolante. Conduz a eletricidade. Aí você não vai levar choque. Exatamente isso, Eduardo. Por que acontece? Se não fosse feito de material isolante, toda vez que você fosse ligar a televisão, você levava um choque? Tem condição isso? Não tem condição. Então, existem materiais que conduzem, existem materiais que isolam. Então, se você pegar um fio para ligar, que liga a televisão, por exemplo, o lado de fora dele é feito de borracha, mas por dentro ele é feito de metal. Por quê? Porque o metal conduz eletricidade. Então, você precisa ter os dois. Você precisa ter um que conduz para a energia que está lá no seu padrão, lá no poste lá.
vir até seu aparelho, a energia só vai vir através do material condutor, que é o que está lá no meio do fio. Mas não pode, você não pode, a gente não pode ter contato com esse material ali. Então, tem que ser encapado com um material isolante. Então, gente, existem materiais que são considerados condutores. Por que eles são condutores? Porque permitem a passagem de corrente elétrica. Então, permitem a energia, permitem a eletricidade passar. Então, os metais, gente, de forma geral, então, ferro, cobre, alumínio, tudo quanto é metal tem essa característica de conduzir. Por isso é que os fios no meio deles, o que tem no meio dos fios? Metais. Por quê? Porque os metais, eles são condutores. E aí, o que encapa os fios? Os isolantes. Por quê? Porque a gente não pode ter contato com a energia que está lá passando lá. Então, o segundo tópico aqui, já os isolantes são materiais que não permitem a passagem de corrente elétrica. Exemplo, a borracha, o isopor, o plástico. Então, todos eles aí são exemplos de, condutores, os metais, de forma geral. Por quê? Porque eles conduzem energia, conduzem eletricidade, conduzem calor. Agora, isolante. São materiais que não permitem a passagem de corrente elétrica. Exemplo, a borracha, o isopor, o plástico. Gente, mas eu queria falar uma coisa para vocês. Isso é muito importante. Jéssica, então, se eu pegar um pedaço de borracha e triscar lá num fio lá no fio do poste, lá eu não vou tomar choque? Vai! Sabe por que vai? Porque todo isolante, apesar, ele é isolante, mas ele não aguenta uma quantidade grande de energia. Então, ele vai aguentar ali uma quantidade mediana, mas não adianta você achar que você vai pegar um pedaço de borracha, subir num poste, pegar lá e vai dar certo. Não vai. Então, eles são isolantes, sim, mas eles também não aguentam uma quantidade grande de energia, tá bom? Porque se eles absorvessem tanto assim, as casas iam sobrar nada. Sim. Já vem tantos ladrão que a casa não ia ter nada, só poeira. Gente, entenderam isso aqui então? Condutores e isolantes. Condutor conduz, isolante isola. E Oi. eu busquei um pedaço de fio. E abriu ele aí? Não pegou o fio da televisão, não, né? Eu já sabia que ele tinha dentro do fio de carregador, o fio assim. Sim. Porque minha mãe e meu pai tinham um carregador. E ele tava tão desgastado que tava saindo a borrachinha. E dava pra ver o fio. E aí lá dentro, gente, não destrói o carregador da mãe de vocês, não. Mas dentro, por exemplo, dos... Não é para destruir o carregador da mãe de vocês. Então, dentro dos fios... Eu tenho. Dentro dos... Tá estragado. Ah, então o estragado, ok. Você vai ver, Hélio, que lá dentro tem um pedacinho de metal. Então, você tem a borracha pro lado de fora, que é para você não tomar choque. E lá dentro você tem um metal por onde vai passar a energia. E aí, quando você pega o seu celular e liga na tomada, aí vai virar aqui um circuito fechado. Vai sair a energia lá do seu poste, lá do padrão. Vai passar pela tomada, carregar seu celular, voltar para a tomada, voltar para o padrão. E vai ficar esse ciclo. Só para que hora? A hora que você tira da tomada. Que aí é quando você está abrindo o circuito. Então, o circuito fechado conduz a eletricidade. Mas para conduzir tem que ser um material condutor. E aí, quando você tira da tomada, você está abrindo o circuito. Aí não conduz mais. Gente, alguma dúvida até aqui? Não. Nenhuma? Não, Não. nenhuma dúvida. Gente, desenvolvimento sustentável, então aí. Então eu já tô lá no... Deixa eu ver que página que eu já tô. Minha reunião também tá acabando. Vou deixar essa parte aqui, gente, para a próxima aula, porque é um pouco diferente do que a gente está falando aqui hoje.
Então, recapitulando... Oi. Eu tava vendo aqui numa página do livro e é mesmo possível acender uma lâmpada com metade de um limão? É possível. Energia. Só que a lâmpada... Olha o que eu trouxe. Só que a lâmpada tem que ser bem pequenininha, Eduardo. Bem... Não é uma lâmpada de casa, não. É uma lâmpada bem pequenininha. Tia, olha o que eu trouxe. Tá vendo que aí tem um monte de metalzinho? Debaixo dessa capa aí tem um monte de metalzinho. Não, bem... Galera, então, recapitulando tudo que eu disse aqui. As pilhas e as baterias, elas produzem energia que a gente chama de energia química. Como é que é produzida essa energia química? Quando as partículas que formam esses materiais se separam. E a primeira pessoa a descobrir isso aí foi Alessandro Volta. As pilhas e baterias são usadas para ligar coisas pequenas. Você não vai conseguir ligar, por exemplo, sua casa com a pilha e a bateria. Conseguir ligar todas as lâmpadas, chuveiro, geladeira, não vai. E aí a pilha só funciona, primeiro, se for feita de material condutor, e segundo, se tiver polos, tem que ter um polo positivo e negativo. Terceira coisa que eu falei aqui, circuito elétrico. Para que um aparelho funcione, o circuito tem que estar fechado. Então, para que a televisão funcione, o que você tem que fazer? Colocar na tomada. E quando você coloca na tomada, o que você está fazendo? Fechando o circuito. Então, aí a energia... Oi? Porque o celular fica com a bateria ligada muitos minutos. Por que o celular... Porque o que acontece, Érico? Ele é feito de um material que ele recarrega sozinho. Tipo, você coloca na tomada, ele vai recarregar e ele consegue armazenar essa energia. Ele é feito de material que consegue armazenar, entendeu? Mas ele não consegue para sempre. Ele não consegue. Que nem uma pilha? Que nem uma pilha. Mas assim, tem pilhas que... Essas pilhas que a gente compra no mercado, a maioria, elas acabam. Agora tem umas... Tem umas que não pode recarregar, senão explode. Sim, tem muitas. As que a gente compra no mercado não recarrega. Agora, as que são recarregáveis parecem com a bateria do celular. Elas são feitas de um material que consegue guardar energia. Entendeu? Meu pai também, ele tem uns aviões lá em cima que ele usa para voar com os amigos dele. E um desses aviões precisa de uma bateria. E essa bateria, em poucos tempos, ele tem que ficar carregando, recarregando. Sim, é justamente a mesma ideia da bateria do celular, da pilha que é recarregável. Ela é feita de material que consegue guardar energia. Só que ela não consegue guardar energia para sempre. Ela guarda uma quantidade ali e depois você tem que recarregar. Senão não funciona. Galerinha, então, o circuito, né, deve estar fechado para o aparelho funcionar e existem condutores isolantes. O material condutor deixa a corrente elétrica, consegue fazer com que a energia passe, permite a passagem de energia. Agora, os isolantes, não. O tanto que é que, por exemplo, a fiação da casa de vocês, qualquer fio que você vê que tiver aí, que serve para ligar algum aparelho na tomada, o lado de fora dele é de borracha, porque é um isolante, e o lado de dentro dele vai ser feito por um condutor. Mas não destrua o fio de vocês aí, da mãe de vocês, para descobrir isso, tá bom? Senão, a mãe tem... também eu não preciso destruir. Tem um fio aqui em casa que já tá todo detonado. Pois é, então por dentro aí você Nem vai ver que eu é de cortei metal. o fio dele, agora ele tá estragado. Ei. Galera, alguma dúvida? Não. Não. Gente, vai deixando o nome de vocês. Eu vou interromper aqui o compartilhamento agora. Coloca o nome de vocês no chat aqui agora para computar a chamada. Todo mundo coloca aqui o nome no chat. E se não tiver nenhuma dúvida, já podem sair aí. Vai colocando o nome e já pode começar a sair. Pode saindo já.
E muito obrigado, Nossa. galerinha. Até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau, tia. Tchau. Tchau. Pode sair? Pode. Ô, tia, peraí. Oi. O que é pra mandar foto? Como é que é? A tarefa que fez na semana passada, Sim, postar foto. mandar lá no grupo. Eu vou mandar lá agora no grupo lá, autorizando vocês mandarem. Pode começar a mandar lá já. Tá, pode sair? Pode. Agora eu vou embora.